Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise aí, umas primeiras impressões, né, dos mangás que saíram recentemente. Eu falo recentemente, mas já saíram faz um tempinho já. Esse vídeo era para sair um pouquinho mais cedo, só que acabou que não dando. Mas de qualquer forma, vou falar aqui das estreias, os 3 mangás que estrearam na Shonen Jump aí, que foi o Madano Uchi, o Shinobi Goto e o Hakotako. Esses 3 mangás estrearam recentemente na revista e vamos ver o que esses mangás já de primeira impressão, né, nos seus primeiros capítulos, eles apresentarem o que se esperar deles futuramente. Vou falar tudo isso no vídeo, então deixa o seu like, se inscreva para mais vídeos como esse estarem saindo. A sua ajuda é sempre muito importante. Enfim, vamos lá pro vídeo, né? Vou falar primeiramente um pequeno resumo, né, do que aconteceu. Não vou falar todos os detalhes, porque se você quiser saber, dá uma olhadinha lá no capítulo mesmo em si. Eu vou focar só no capítulo 1, no capítulo de estreia de cada um dos 3 mangás. Então, primeiramente falando sobre o Madano Uchi. Madano Uchi é da mesma autora de Iruma-kun, mangá da Shonen Champion, e também da autora que já publicou na Shonen Jump, né, que acabou sendo cancelado, que era o Act Age, por conta de algumas polêmicas também, né. Então, de qualquer forma, essas duas autoras elas estão agora publicando um mangá que é o Madano Uchi. Inclusive a arte da obra é muito boa, como foi em Act Age, né, a ilustradora ela desenha muito bem e continua ainda com esse dom maravilhoso, né, em Madano Uchi. A obra ela é focada em fantasia, né? Ela basicamente é sobre um mundo onde pessoas têm magias, não necessariamente todo mundo, né? Somente as mulheres, tanto que são as bruxas, né? E são elas as únicas que têm esse tipo de poderes. Porém, a história ela foca no Ichi, que é um garoto que ele agora tem poderes mágicos. E ele é o único homem agora que tem esse poder. Então, tem essa questão, né, desse mistério, por que ele tem, e vai descobrir agora algumas coisas vão se desenvolver do recorrer do capítulos. Mas em relação ao capítulo 1, eu achei ele bem interessante. Em alguns momentos eu achei ele um pouquinho chato, tanto nesse monólogo que acaba acontecendo durante o capítulo em algum momento, que meio que eu acho que quebra um pouco, né, a crescente que estava o capítulo. Isso pra mim foi o mais desanimador do que teve no capítulo todo, mas ao todo o capítulo em si ele foi até interessante. Gostei um pouquinho do protagonista, tanto o protagonista feminino quanto o masculino, né, o Ichi. E os dois aí eles têm um jeito bem legal, tanto que no decorrer do capítulo a gente consegue entender mais, gostar um pouco mais dele, né? Pelo menos comigo foi assim no primeiro capítulo. Pelo menos no Ichi teve um desenvolvimento um pouco melhor, porque lógico ele é o protagonista, a gente precisa entender um pouco mais sobre ele para criar empatia e todo aquele negócio para gostar do personagem e continuar acompanhando a obra. E aí então do capítulo 2 em diante que a gente foi conhecendo um pouco mais sobre a personagem feminina. Mas o Madano Uchi, ele é uma obra que de certa forma é interessante, mas esse primeiro capítulo foi um pouquinho mais inferior aos outros dois. O Shinobi Goto foi um dos que me chamou bastante atenção. Um dos comentários, pelo menos das pessoas que leram lá no Japão, foi que a obra ela tem uma temática, uma história parecida com Kill Blue, que é um mangá que é publicado na própria Shonen Jump, né? Eu até entendo essa comparação porque são dos mangás da Jump, mas o mangá que eu mais achei parecido foi o Akabane Honeko, que é um mangá da Shonen Magazine, e tanto que meio que segue um pouquinho um padrão, né, que é um protagonista que ele quer proteger uma garota sem que ela descubra isso, né, ele meio que um guarda-costas dela, e não só ele, mas outros alunos também estão aí protegendo. O Akabane Honeko tem essa temática assim também, porque o protagonista ele quer proteger a heroína principal, sem que ela saiba que ela tá correndo perigo, né? Ela não sabe que tá correndo perigo. Não é só ele, também tem outros alunos, para falar a verdade, a classe inteira que quer proteger a garota, que é a Akabane Honeko, né? Que é o que dá o nome à obra. Tanto que a obra tanto se chama, né, a Akabane Honeko no Bodyguard, que é basicamente o guarda-costas de Akabane Honeko, enfim, tem todo esse contexto aí. Shinobi Goto, ele é parecido, porque tem uma garota que eu não tô lembrado agora exatamente, mas ela tem uma recompensa em sua cabeça. E o protagonista, ele é um ninja, tanto que a obra ela é voltada sobre a questão de ninjas, né? Que ele vive no submundo e tudo mais. Só que agora ele recebeu a missão de proteger ela. E não só ele, mas tem outros alunos também que estão meio que disfarçados na classe para chegar nela, para fazer amizade, para se aproximar, para proteger ela. Então eles se fazem de alunos para, enfim, pegar essa intimidade. Então a história é basicamente isso. Eles vão proteger ela, enquanto outros alunos também são meio que pessoas más, talvez. Tem alguns infiltrados lá que querem fazer o mal, então, enfim, querer cumprir a missão que foi ordenado, né? Mas a história vai basicamente focando nisso. O protagonista ele tem um problema, né, social, né? Ele não consegue, ele é meio tímido e então vem também essa questão também. Mas enfim, a obra em si
ela não é, no primeiro capítulo pelo menos não apresentou algo tão grande, tão original, pelo menos não pra mim, mas de certa forma foi até interessante. No decorrer dos capítulos as coisas melhoram bastante, mas o primeiro capítulo, pelo menos a minha opinião, foi melhor do que o Mada no It. Agora, dos 3 mangás, o que eu mais gostei foi o Hakutaku. O Hakutaku, ele é uma obra focada com a temática de game, né, criação de jogos. A história vem contando um protagonista aqui, ele é meio que usado pelos outros alunos, ele é muito bonzinho e os outros alunos, eles meio que não, faz isso aqui pra mim, eu quero que você faça isso, faça aquilo. E ele, como ele é o bonzinho, ele não entende a maldade das pessoas, ele acaba fazendo. Até que ele então, depois que uma garota meio que, né, avisa pra ele, então entende que na verdade ele tá sendo só usado. Então o que acontece? Pra chamar a atenção, eles meio que agora criam um jogo, basicamente isso. Então o protagonista com o tempo começa a gostar disso, né? Criar paixão por isso. Mas esses aí são papos para outros capítulos, né? Porque o capítulo 1 em si, ele não foca tanto, ele foca um pouco mais no desenvolvimento do protagonista. No decorrer do capítulo 2 em diante, que esse desenvolvimento aí ele acaba crescendo. Mas enfim, o Hakutaku foi um dos 3 mangás da estreia que eu mais gostei. É um dos 3 mangás que até então eu tô gostando mais. Apesar do mangá ser simples, né? Pra falar a verdade, os 3 mangás dessa leva teve 3 temáticas completamente diferentes, que normalmente não se encontra, apesar de alguma semelhança com outros mangás, mas eles fogem de alguns certos padrões da Shonen Jump. É difícil, por exemplo, pelo menos pra mim, ver um mangá de fantasia na Jump. Então, pelo menos essa leva foi algo bem diferente, teve temáticas diferentes. Isso, ao meu ver, pelo menos algo bom. Eu gostei, eu curti bastante. E vamos ver o que isso vai levar, né? Até então, os 3 mangás, ele não achei nenhum dos 3, pelo menos em estreias, ruim. Alguns foram melhores que os outros, mas ruim, não achei nenhum dos 3. Vamos ver se eles vão conseguir sobreviver na revista. Se eu pudesse dizer um, pelo menos, que fosse cancelado, talvez o Shinobi Goto. Não sei, talvez ele é o que pode ser o mais provável. Mas aí é só algo que eu não tenho nenhum dados para falar sobre isso, se vai realmente acontecer ou não. Somente eu jogando aqui no aleatório. Mas no tempo, né, como é que vai ficar o desenvolvimento, como é que vai ficar a aceitação do público, se o público vai começar a gostar. Pelo menos dos mangás que eu vi, Shinobi Goto foi o único que eu vi algumas reclamações, né, com respeito a isso, tanto que com respeito a parece muito com Kill Blue, a temática e tudo mais, e esse de proteger a heroína principal, enfim. Tem essa questão também, não sei se isso vai fazer com que o mangá ele perca alguns leitores, né? Alguns leitores eles não se agradem por conta disso, mas aí é só o tempo vai dizer, né? O mangá é novo ainda, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, o mangá tem 5 capítulos, 5 ou 4, acho que 4 capítulos. Então é algo muito recente, o mangá não tem nem capítulo suficiente para completar um volume, então tem muita coisa para acontecer ainda. Acho que a gente vai ter uma ideia melhor do como é que anda a popularidade dele quando o mangá tiver com 10, 11 ou até 12 capítulos por aí. Qualquer um dos 3, né? Então, vamos ter que esperar futuramente para ver o desenvolvimento, como é que vai ficar a aceitação. Eu já falei que eu tô torcendo pros 3 mangás porque eu gostei bastante. Mas a minha torcida principal fica para Hakutaku. Apesar da história, por enquanto, tá desenvolvendo de uma forma bem simples, eu acho que o álbum tem potencial para crescer ainda mais. O Mada no It é um das que tem uma das artes mais bonitas, né? Então chama bastante atenção por conta disso. Então ele pode conseguir muitos pontos positivos por conta disso. Mas aí a história também tem que desenvolver melhor, né? Eu acho que o Mada no It, de certa forma, não me agrada exatamente por conta de algumas coisas da história mesmo em si. Vamos ver se eu, com o tempo, eu vou começar a gostar um pouco mais da obra, melhorar um pouquinho essa questão. Mas de qualquer forma, esses 3 estreias aí tiveram nessa revista estreias até boas, interessantes. E torcer para que no futuro as coisas melhorem aí com o tempo, se desenvolva aí um pouco melhor. Mas de qualquer forma, isso aí só é papo pro futuro mesmo, né? Aqui eu falo sobre um pouco do como foi a estreia desses 3 mangás. Falando o que eu espero que aconteça no futuro, pelo menos nas 3 obras. Eu acho que as obras têm um jeito, um potencial de ser aquelas obras onde o grupo principal ele começa a aumentar, né? Tipo, e se torna um grupo grande. Por exemplo, em Mada no It, ao meu ver, ele tem o potencial de, por exemplo, ao meu ver, eu acho que com o tempo vai aparecer outros personagens, eles vão, tipo, formar uma equipe, quem sabe, e assim eles vão fazer, cumprir missões, alguma coisa assim, resolver os mistérios com respeito às habilidades do protagonista. O Hakutaku também, eu acho que pode acontecer algo parecido, como a obra é focada em pessoas que desenvolvem jogos, querem desenvolver jogos, né, talvez entre mais gente para essa equipe, quem sabe eles queriam criar aí um pequeno grupo aí de pessoas que eles desenvolvam jogos e enfim, eu acho que pode seguir para esse rumo. Mesma coisa com o Shinobi Goto. Até então foram apresentados três pessoas aí que são ninjas ocultos aí, então pode ser que apresente mais, pode ser que apresente mais, né, como já foi falado que existem outros aí,
então talvez se torne uma equipe aí. Então, pelo menos esse ponto nas 3 histórias tem um jeito aí de desenvolver dessa forma. Vamos ver se vai realmente acontecer dessa forma. Eu gosto bastante de obras que tem esse tipo de essa proposta, né? Por exemplo, o Black Clover é o grupo deles. Temos aí o Boku no Hero, que apesar de exatamente não ser um grupo, é uma classe, e nem toda classe ela é envolvida assim, né? Mas tem um pouquinho disso. Enfim, algumas obras ela abordam dessa forma. Eu acho interessante, acho legal, principalmente quando o grupo todo é desenvolvido, não somente metade ou um grupo de pessoas específica aí. Mas se for realmente dessa forma, que consiga desenvolver bem, consiga ter personagens interessantes, o que eu mais gosto também é exatamente por conta dessa diversidade de personagens, né? Então, vamos ver se vai ocorrer dessa forma. Mas independente de se sim ou não, estou aqui na torcida para um grande sucesso futuro para essas obras. Mas enfim, deixa nos comentários o que você achou, o que você espera também para o futuro dessas obras, se você acha que essas obras têm potenciais para fazer sucesso na revista. Mas aí, vai ficar com vocês agora. Comente aí, deixa o seu like também, se inscreva para você não perder nenhum dos próximos conteúdos. E é isso, a gente então se vê no próximo vídeo.